Fala pessoal, tudo bem? Recentemente eu tenho recebido mensagens de modeladores financeiros que têm tido uma certa dificuldade de conseguir colaboração de outras pessoas para que façam um bom trabalho. Meu nome é Ricardo Giacomo Maluf e antes de qualquer coisa eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Esse é um incentivo importante para que eu possa cada vez mais produzir conteúdo de qualidade por aqui. Tá legal? Então vamos lá. Eu tenho recebido essas mensagens que falam de uma certa dificuldade em conseguir a contribuição de outras pessoas ali para a elaboração de um modelo de qualidade. E é interessante ver que normalmente o grupo aí de modeladores financeiros normalmente está segregado ali em dois pedaços, né? De um lado você tem aquelas pessoas que trabalham 100% isoladamente, não precisam de ninguém, não precisa trocar ideia com ninguém, nem querem muita interação, e existe os mais de 90% do outro lado desse grupo, que é aí a grande população de modeladores financeiros. E eu tenho recebido mensagens que falam mais ou menos assim: Ricardo, eu tenho uma certa dificuldade de fazer com que a pessoa contribua para o meu trabalho, ela fica resistente, ela não quer ajudar, e aí algumas coisas acho que são interessantes de serem ditas, né? Eu acho que a primeira questão é, assim, o modelo financeiro, ele é interessante porque ele é flexível, né? Porque a gente tem uma série de softwares, a gente tem uma série de tecnologias que estão chegando aí e que conseguem fazer cálculos de forma automatizada. Então, por que continuar fazendo a modelagem financeira? A não ser pela capacidade e habilidade de flexibilizar a nossa visão com relação ao futuro, né? A gente consegue fazer meio que qualquer coisa ali, né? Eu não sei se já parou para pensar, mas a palavra modelagem financeira lembra um pouco modelar naquele sentido da massinha, aquela massinha que a gente brincava ali quando criança, né? Eu acho que até tem uma série de exercícios aí de inovação onde as pessoas começam a brincar de novo com a massinha, né? Com o Lego, eu acho incrível, né? Criam cenários ali a partir de peças de Lego, eu não sei quem que já participou de um processo desse, é super interessante, né? Na verdade você está ali modelando o futuro, né? Você joga um monte de Lego na mesa, massinha e tal, e você vai construindo o que você acha que é o futuro, senta ali todo mundo em grupo e aí começa a montar as coisas, discutir, criar um cenário de como as coisas poderiam eventualmente ser. Isso às vezes é feito em empresa, isso às vezes é feito em grupos de pessoas, assim, grupos acadêmicos, e é interessante porque nesse momento você está modelando meio que o futuro, e na modelagem financeira não é diferente. A única questão é que a gente está fazendo uma modelagem financeira, e é como se fosse uma massinha de modelar, né? E a massinha de modelar, a principal habilidade dela é a habilidade de tomar qualquer eventual forma, né? Então, quando a gente está olhando para a modelagem financeira, você se depara ali com, vamos dizer, um Excel vazio, num exemplo aqui, e você pode construir qualquer coisa a partir dali, né? E a partir do momento que você tem mais pessoas colaborando para aquela visão, mais você vai construindo algo que é robusto e não só uma pessoa isoladamente tentando prever o futuro. Existe até uma teoria que chama The Wisdom of the Crowds, eu acho que é assim que chama, tá? Que é o conhecimento, né? Na verdade, a sabedoria do grupo, né? Inclusive, posso fazer um vídeo com relação a isso, vou citar, inclusive, o pesquisador aí que desenvolveu essa teoria, é super interessante. E essa teoria diz que se todo mundo fizer um chute com relação a determinada variável, sem saber exatamente, obviamente, qual que é a resposta ali de um número, por exemplo, e todo mundo faz um chute, se você pegar os chutes individuais de cada pessoa, elas são muito, muito distantes um do outro. E muito distantes não só dos chutes de um e de outro, mas também da resposta correta. Mas na hora que você você agrega a quantidade ali de chutes de todo mundo e faz uma média, você tende a ter um percentual pequeno de desvio com relação ao número correto. Então, fazer modelagem sozinho é um erro nesse sentido, porque a gente não está utilizando esse conhecimento do grupo e também a gente está deixando de ter uma colaboração, porque eu acho que em liderança e também em gestão, né? Eu empreendo aí já faz 10 anos, né? Que eu tenho minha empresa, a Dorset, foi fundada em 3 de fevereiro de 2010 e eu sei
o quanto que a gente tem que ter ao nosso lado, numa empresa ou numa jornada profissional ou corporativa que seja, o quanto que a gente tem que ter pessoas ao nosso lado que sejam ou mais inteligentes do que nós ou tenham uma visão bastante diferente da nossa, para que possam discordar da gente, né? Eu acho que um líder medíocre é aquele que quer estar rodeado de pessoas que ficam falando amém, amém, amém. E o exercício de modelagem financeira não deixa de ser um exercício de liderança, né? Você está liderando um processo de reflexão com relação a um futuro incerto ou uma resposta desconhecida e você vai tentar agregar o máximo de visões complementares para que você consiga ter uma visão o mais blindada possível, no sentido de que você testou cabeças diferentes. Então, usando aqui um exemplo simplista aqui da vida real, né? Então você está fazendo uma modelagem de uma empresa que tem um serviço de manutenção, né? Então você vai chamar as pessoas de compras para contribuir com relação às visões das hipóteses, com relação ali às premissas que tem a ver com peças que são compradas, né? Aí você vai ter uma pessoa que faz execução de serviço, vamos dizer que é um serviço super sofisticado, super caro, de máquinas super especializadas, e aí você pega um diretor de uma área dessa e fala, e aí, o que você acha que deveria ser considerado sob a perspectiva da prestação do serviço, né? E aí você chama a pessoa do comercial que vai dar o input dele, com relação aos cenários de vendas, né? E esse diretor comercial às vezes vai trazer alguns inputs também com relação a marketing, ou vai trazer uma outra pessoa para contribuir. Então cada um vai trazendo ou a sua especialidade, e muitas vezes a pessoa que está sentando ali, que é de uma área comercial, por exemplo, o que eu normalmente recomendo é que você fale de todos os assuntos na presença de todos, porque às vezes a pessoa do comercial traz um insight para os inputs ali que tem a ver com compras ou com o valor de peça, que muitas vezes quando você ouve só uma pessoa, ela está tão viciada e está tão fechada em fazer aquilo repetidas vezes que ela não tem uma sacada que um grupo de pessoas pode ter, mesmo que a sacada venha de uma pessoa que não é exatamente da área na qual a sacada ali está inserida, né? Então, eu acho que a modelagem financeira, ela não deixa então de ser um exercício de liderança, é um exercício de liderança ou num projeto ou numa atividade de buscar determinada resposta, e toda vez que a gente está numa posição de liderança, a gente não pode ser um líder medíocre. A gente tem que estar cercado de gente, cercado de gente que vai discordar da gente. A gente tem que, enquanto líder, buscar visões discordantes ou complementares ou provocações mesmo, né? A gente tem que estar aberto a ser provocado, né? Eu acho que é o único caminho para não ter aí um trabalho medíocre no final do dia, né? Ou no final das contas. Então acho super interessante pensar nessa questão. Existe um outro elemento que é o seguinte: quando a gente faz a modelagem financeira, a gente muitas vezes se torna um baita especialista naquele assunto. E o problema de ser um baita especialista em determinado assunto é que muitas vezes a gente fica cego para a hipótese ou para o fato de que muitas pessoas não são especialistas naquilo. E tem gente que muitas vezes vai querer chamar alguém para contribuir em determinado trabalho de modelagem financeira, vai chamar, vem aqui, vem sentar comigo para contribuir nesse trabalho. O cara fala, puta, não dá, tô ocupado aqui, não entendo, o que você quer comigo, né? Então, muitas vezes a gente precisa entender que a pessoa que a gente está chamando muitas vezes não entende a importância daquele trabalho. E aí a gente tem que ter elementos de persuasão, que são bastante importantes, mas também a capacidade de explicar o que a gente está fazendo. Não do ponto de vista técnico, porque a pessoa não vai entender do ponto de vista técnico. Ela não é especializada naquilo. A gente precisa conseguir explicar aquilo para uma pessoa que é leiga no assunto, né? E é mais ou menos assim. Não adianta a gente entender de modelagem financeira se a gente não souber explicar a modelagem financeira, porque senão a gente vai ficar sozinho. Ou a gente pode até ter a colaboração das pessoas, mas vai ser limitado. A pessoa vai colaborar ali mais ou menos, ela não vai aprofundar, vai ficar meio de saco cheio, não vai estar disponível para você, vai até te mandar o que você está pedindo, mas vai atrasar.
Você vai precisar acionar o chefe da pessoa para ela poder te mandar aquilo que você está pedindo já várias vezes. Quem que já não passou por isso, né? Se você já passou por isso, comenta aqui embaixo, né? De pedir uma informação que é fundamental para uma modelagem financeira, ela não vem, não vem, não vem. Aí você fala com o chefe da pessoa, a resposta vem. A pior forma de obter a resposta é essa, porque a pessoa está mandando para cumprir tabela, ela não está realmente botando uma energia, uma reflexão e pensando junto com você. Idealmente, se possível, é claro que em tempos de Covid, esse vídeo está sendo gravado aqui em 2020, né? Em junho de 2020, para ser mais exato. Então, assim, em épocas de Covid não dá para você ir até a mesa da pessoa, mas vamos imaginar um cenário pós-Covid ou pré-Covid. Idealmente você vai na mesa da pessoa, fala: ô José, ô João, beleza? Pô, te mandei aquele e-mail, vamos tomar um café lá, deixa eu te explicar lá o que eu tô fazendo, tá? Não tô ocupado, não, então eu te conto aqui. Então, se a gente buscar se colocar ali na situação da pessoa e fazer um esforço grande para pensar com a cabeça dela, né? Existe um outro conceito que chama The Curse of Knowledge, que é a maldição do conhecimento, que significa mais ou menos o seguinte: quando a gente conhece muito alguma coisa, a gente se torna quase que cego à forma como as outras pessoas enxergam aquele assunto. Então, a gente acha que todo mundo é burro. Todo mundo é burro. E só a gente é inteligente. Só que isso é um erro, né? Porque na hora que a gente acha que todo mundo é burro e só a gente é inteligente, a gente vai se isolar. E ao se isolar, quem vai parecer que é burro é a gente, né? Porque a gente vai entregar um trabalho que não vai fazer o menor sentido. Então, capacidade de colaboração e entender que modelagem não é só saber, é também saber ensinar. Saber ensinar é tão importante quanto saber, né? Tirando aquelas poucas pessoas que conseguem fazer modelagem de forma isolada, eu particularmente não acredito muito no exercício da modelagem isolada, porque a gente está deixando de lado uma capacidade criativa de grupos de pessoas complementares nas suas atuações, na sua forma de pensar. A gente está deixando de lado provocações. A gente precisa ser provocado, né? Todo bom líder precisa ser provocado e precisa ser capaz de ouvir, porque se a gente não ouvir, dificilmente a gente faz alguma coisa que realmente contribui, que realmente traz alguma coisa para a mesa enquanto reflexão, resposta, e isso é fundamental nos dias de hoje em que a gente vive situações em que a gente tem que pensar rápido, ajustar rápido e tentar achar, talvez não qual que é o direcionamento certo, porque é impossível quase saber qual que é o certo, mas pelo menos quais são os errados que a gente precisa evitar, né? Se a gente consegue usar a modelagem para evitar cair numa armadilha, num buraco, a gente vai pelo menos testando hipóteses e pensando futuros possíveis aí ao longo do caminho, tá bom? Então acho que é isso. Se você achou que esse vídeo foi interessante, não esquece de deixar o seu like. É super importante porque isso ajuda o algoritmo a distribuir esse conteúdo para mais pessoas, tá legal? Eu espero que você já esteja inscrito no canal. Se não tiver, aproveita, se inscreve, clica no sininho, tá bom? De resto, tem o meu Instagram, ricardo.giacomo.maluf. Fica o convite para você seguir lá. E é isso aí, a gente então se vê. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou, o que passou pela tua cabeça. Você lembrou de alguma história? Que reflexão que você gostaria de trazer aqui? Vai ser super interessante ver o teu comentário, tá bom? De resto, eu te vejo então nos próximos vídeos. Valeu!